Fala, veterano. Aqui, Thiago, do Sem Sequelas na Reserva. Então, Lauro, dá as boas-vindas aí para o nosso amigo Faria. Olá, veterano. Boa noite, Farias. Tudo bem? Nosso convidado hoje está lá nos Estados Unidos, né? É um veterano que continua na ativa e é mais um exemplo para a gente, né, do que a gente vem trazendo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, meu amigo Faria. Fique à vontade, a casa é nossa. O cara é internacional. Vai contar as experiências na ativa, um pouco de cenário, se tiver, e vai dizer também o que ele está fazendo nessa vida após a farda, nessa nova fase. Valeu, Lauro, meu irmão. Tiago, é um prazer aqui estar com vocês no canal e poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, né, com a minha passagem pela Marinha do Brasil e também na transição, né? Eu tive a oportunidade, Lauro, de ver aí o que incentivou vocês, né, a criar esse canal. E realmente eu acredito que muitos de nós precisa desse toque, dessa experiência e é um prazer contribuir aí cada dia mais com o crescimento dos nossos irmãos de farda, tá bom? Excelente, Faria. Então, fala pra gente como foi sua experiência servindo nas Forças Armadas. Conta um pouquinho aí pra gente. Bem, para eu contar um pouquinho da experiência nas Forças Armadas, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, né? Acho que ali começa todo o nosso processo, né? Eu entrei nas Forças Armadas aos 17 anos de idade, né? Então, quando eu cheguei na Escola de Aprendiz de Marinheiro do Espírito Santo em janeiro de 91, eu ainda era um jovem de 17 anos de idade, né? Então, eu prestei um concurso com os 16 anos de idade. E naquele primeiro momento, né, foi muito difícil para a gente entrar na Marinha, porque eu era de uma família bem humilde no estado do Rio de Janeiro, né, no interior do Rio de Janeiro, que se chama Natividade. Meu pai era lavrador, minha esposa dona de casa. Então foram momentos difíceis para mim, né, porque eu não tinha sequer o dinheiro da passagem para chegar ao Rio de Janeiro. E então a história na Marinha começa aí, nesse desafio de poder prestar um concurso, né? E meu pai tendo que decidir entre o que colocar em casa e a passagem para eu ir para prestar o concurso público. E interessante, né, que não tinha como e minha mãe ela tomou a frente e ela conseguiu o emprestado com o vizinho, né, que vendia sacolé, picolé, e eu conseguia ir tá prestando concurso público lá no Maracanã em 1990. Então foi graças a esse vizinho, né, que teve um coração bondoso, de eu poder adentrar as Forças Armadas através da Marinha do Brasil. Então, as coisas começaram já meio confusas, complexas, né? E ao chegar lá naquele Maracanã, eu do interior do Rio de Janeiro, jamais tinha visto algo tão, de uma magnitude tão grande. Eu olhei para o Maracanã e me assustei, né? Aquele monte de gente, mais de 80 mil candidatos, e eu ali prestando concurso para a Marinha do Brasil, né? Então, quando saiu o resultado, eu me senti assim privilegiado, né? Não pela condição que eu expliquei da falta de recursos, mas por poder fazer parte aí do time da Marinha, né? Que passou a ser um sonho, né? Que antes eu não tinha essa possibilidade, né? A minha irmã, que me apresentou as portas da Marinha, então ela levou o jornal na época, o Jornal dos Esportes, é o que divulgava as vagas de emprego, e a partir dali eu comecei a estudar lá em Natividade, né? Procurei um professor, pedi a ele para que ele me ensinasse algo que estava no edital. E todo dia depois da aula eu fazia formação de professores naquela época e fazia contabilidade também no período da noite. E nesse meio termo eu tinha aula particular de graça, né? Porque eu não tinha nem como pagar com meus próprios professores. Então foi um desafio muito grande a entrada na Marinha, né? E depois que a gente adentrou, as experiências foram cada dia diferente, né? Desde aprendiz de marinheiro até a suboficial, eu tive a oportunidade de conviver aí com diversas situações que hoje moldam o meu caráter, molda a minha casa, minha família, né? O trato que eu tenho com meus amigos e tudo que a gente conduz na vida. Eu creio que a entrada na Marinha fez tudo isso, meu irmão. Muito bem, né? E a gente, Excelente, excelente. a gente nota, né, que na verdade nunca é fácil para ninguém, né? Sempre tem dificuldades, né?
E Isso. naquela época não tinha como você entrar na internet para fazer um concurso, né, para fazer sua inscrição, não tinha como saber horário de ônibus pela internet, não tinha nada disso, era tudo na dificuldade mesmo, né? É verdade, Já, meu irmão. já começou, então, já vencendo as batalhas, né? Vencendo as barreiras. É verdade. Isso foi só o pré, né? Mas É, as experiências que eu tive na Marinha foram tremendas, né? Eu separei aqui, Lauro, umas datas, mas eu não vou falar de data, eu vou falar somente das comissões por onde eu passei, pode porque eu falar. creio que a nossa experiência é formada por onde a gente passa, pelos Sim, sim, amigos, né? São as histórias de vidas vividas, né? Eu não é, poderia deixar de falar por onde eu passei, né? E como eu falei, eu sou oriundo da Escola de Aprendiz de Marinheiro do Espírito Santo, em Vila Velha, onde eu passei ali, como todos nós, né, do Corpo de Praça da Armada, né? Hoje ainda mudou, né, que tem gente aí que não passa mais, né, ele muda verdade, verdade. para o Corpo da Armada, mas Entra nós direto. tivemos aí o privilégio de passar pela Escola de Aprendiz, que, na minha opinião, é uma escola que forma pessoas, forma Sim, caráter com e certeza. molda, né? Tá bom? Então, eu sou da Escola de Aprendiz de Marinheiro do Espírito Santo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no saudoso navio Desembarque de Docas Ceará, né, onde eu trabalhei ali por cerca de 2 anos e meio. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Comissão de Promoções de Oficiais, né, a CPO, que fica no primeiro distrito naval, aí no terceiro andar do edifício Tamandaré. Acredito que ainda está lá, né? Não tenho certeza. E depois eu fui para o curso de cabo, né, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino. A Certo. partir daí, eu voltei e fui também para o saudoso NDD Rio de Janeiro, né? Uma coisa Trabalhei boa. também, trabalhei um bom tempo. Você viu que a minha carreira deu uma moldada nos navios de apoio, né? Já Então, começa, pois é. eu Isso tive a tudo. oportunidade de estar nessa força aí, né? E após disso, eu fui servir em Manaus pela minha primeira vez, né, no ano de 2001. Eu trabalhei lá cerca de 11 meses, né? Eu fui para lá e trabalhei no navio Patrulha Rondônia, né? Contribuindo aí também. A gente fazia uma parte no Rondônia, ô Lauro. Sei que você foi do navio História de Hospital, Belém. né? É, E o navio Patrulha Rondônia, principalmente na época em que eu servi lá, por falta de navio hospital, a gente fazia grande parte da patrulha, a gente fazia a a CISO, shopping. né? Eu sei que hoje a gente ainda faz lá o ASHOP, né? No Sim, caso do navio a CISO, e só que naquela época a demanda era muito maior para os navios patrulha, né? Então a gente também fazia essa parte humanitária Jornal ali, Dobrado. principalmente no Rio Solimões, né? Que a gente ia Limões. até Tabatinga e fazia aquela região toda ali, tá bom? Guarita é fé, vai embora. Vai embora, né? Você conhece muito bem a região, né, É, Laura? mas por que é? Ah, tá certo. Depois disso, eu voltei para o Centro de Instrução Almirante Certo. Alexandrino para fazer o meu curso de aperfeiçoamento, né? O curso de formação de sargento e o curso de aperfeiçoamento em comunicações. Tá? Dali, eu fui para a Fragata Rademacher, onde eu tive a oportunidade de ter a minha primeira experiência com ação humanitária internacional, que foi em 2004, que eu participei da primeira missão da Marinha no Haiti, né? Quando a gente teve a oportunidade de fazer uma escolta. Naquela época nós fomos com 4 ou 5 navios, não me recordo bem, e eu estava a bordo da fragata Rademacher fazendo escolta do corpo principal e também de todos os navios que estavam levando suprimentos e tropa para o Haiti. Tá bom? Começou a Se quiser. melhorar, né? Hã? Começou a melhorar, né? Do NDD para É, Fraga. Dá uma melhorada boa. é verdade, Mudou um né? pouco. Durante a minha estadia, né, durante o período em que eu servi na fragata Rademacher, foi um período de muito aprendizado, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar num navio mais, digamos, operativo, navio de guerra mesmo, né, que é o escolta, e ali a gente foi aprimorando a parte de profissional, né, que é a mais a de interceptação, né, você fazer um controle de guerra, né, você fazer os consets, você fazer o silêncio, e aquilo tudo foi muito, muito bacana, né? Comecei a aprender ali como terceiro sargento e algo muito importante. Então, depois disso, eu fui servir no Centro de Manutenção de Embarcações Miúdas, que é o CEMEM, né? Fui para lá não querendo servir no CEMEM, eu gostaria de ter permanecido a bordo do setor operativo, mas
o destino quis que eu fosse parar no SEMEN, e ali começou uma área que eu gosto muito, né? Que eu comecei falando aqui, que eu fazia contabilidade lá lá atrás, né? E eu fui ser o secretário e o comunicativo. Eu acumulava a função no SEMEN e fui mexer com pagamento de pessoal, cuidar toda dessa área aí que vocês conhecem mais do que ninguém, Com né? certeza, isso aí, na hora do Então, escriba. o SEMEN me encaminhou também para essa área que mais na frente eu vou falar para vocês, é uma área que eu gosto muito, né? Gosto da área de gestão financeira, eu sou investidor também, né? Agora eu entendi. Aí começou a contabilidade. Aí começou a Ai, beleza, contabilidade, beleza. né? Então, agora eu estou no final, Entendeu? beleza. Tá certo. Depois disso, eu tive um convite do meu amigo Ismael Viana. Viana é um comunicativo para servir no comando da segunda divisão da esquadra. E, Sim, e no comando da segunda divisão da esquadra foi pautado basicamente a minha carreira naval, Lau. Foi ali onde as minhas maiores experiências aconteceram. Mesmo porque a gente, quando entra na força, a gente entra muito novo, né? E a gente sim, vai ao longo da carreira amadurecendo. E quando eu cheguei na segunda divisão da esquadra, eu já era um terceiro sargento, quase a segundo sargento. Então a maturidade também já começou a aparecer, né? verdade. E ela me proporcionou muitas coisas. E uma delas foi poder fazer planejamento de missões internacionais, né? Então a UNITAS, que é uma missão com os Estados Unidos, eu fiz parte do planejamento aí de umas 4 UNITAS, né? Tive a oportunidade também de fazer parte da Panamax, né, que é uma missão internacional, a gente fazer parte do planejamento, porque diferentemente são setores diferentes, né? A gente às vezes acredita que a área operativa era você embarcar, você executar a tarefa, mas existe um outro lado. E eu vivi esse outro lado. Bastidores, né? É verdade, os bastidores. E um detalhe: o comando da segunda divisão da esquadra, assim como da primeira divisão da esquadra também, são as únicas duas organizações militares que ela participa da preparação, né, no caso do planejamento, da execução e da avaliação. Então, você faz parte dos 3 processos de uma comissão operativa, né? Então, eu tive a oportunidade de servir na SOEM, onde a gente planejava uma missão, onde a gente embarcava no meio operativo, Sim, executava ela e depois a gente voltava e avaliava ela. Então, isso é algo que traz para você uma experiência muito grande, principalmente nas atividades fins da Marinha, que é a parte operativa dos meios, né? A parte de estar no mar, garantindo a soberania nacional. Tá muito bom? bem. Tá. E dentro disso, durante o período que eu tive na DIV, eu vou contar rapidamente, né? Pode ir Eu lá. tive a oportunidade de estar trabalhando também no Líbano. Eu fiz parte da primeira missão do Brasil no Líbano, na Força Tarefa Marítima. Então, eu fiz parte do primeiro staff. Fiquei no sul do Líbano por em torno de 9 meses no sul do Líbano, na base da ONU, lá no headquarter, na fronteira com Israel, né? Lá nós tivemos algumas experiências, lá, algumas experiências diferentes, né? Porque a gente está acostumado num país onde tudo é exercício, tudo Sim, é fictício, né? Você vai para o mar mesmo sendo real, com toda a segurança, mas não é uma situação iminente, né? Você não tem a iminência da guerra. Você pode ter acidentes, mas iminência de guerra, não, né? Então, no Líbano, a gente deparou no nosso primeiro ano, lá, né? A gente tinha um staff eram 4 praças, 4 oficiais, né? Sendo um oficial general fazendo parte do comando de força. E o primeiro desafio ao chegar na missão é que a minha subordinação, né? Eu acreditava que a gente ia ser um grupo fechado de brasileiros, e ao chegar lá eu deparei com a minha cadeira sendo subordinado, né? Lá a cadeira N6 é comunicações e sim. eu era um assistente de comunicações. Então eu era o N61 ou 61, né, 6.1. E a minha subordinação, eu era diretamente subordinado a um capitão de corveta, né, que era um lieutenant commander de Bangladesh. Então a minha já começou Comunicação aí.
o desafio, né? Primeiro, da barreira da língua, né? A língua Sim. inglesa, né? Que é comum nessas missões. E segundo, pelo accent, tanto meu quanto dele, né? Imagine uma pessoa de Bangladesh conversando inglês e um brasileiro também que sabia muito pouco, né? Quase nada da língua inglesa. E quando eu cheguei nessa sala, estava lá o meu nome, né? Eu era CPO na época, né? Um Chief Patch Officer, e N61, uma usuário e password, né? Ou seja, eu não rendi ninguém. A missão era, tinha sido Aconteceu naquela hora. isso, a missão tinha sido, eu não vou te falar abandonada, né? Mas a Itália ela tinha cumprido já a missão dela e ela não teve como aguardar Rendição. a rendição pelo contingente brasileiro. Sei Então, eu como é. cheguei lá, não tinha ninguém para me passar a função e nós fomos descobrindo aos poucos. Mas o nosso chefe de operações também era alemão, então a minha subordinação era direta ao Bangladesh, segundo ao alemão, e o Chief of Staff, né, o chefe do Estado-Maior, ele era da Indonésia, né? Então, Que assim, e coisa o boa. almirante era brasileiro. Então deu para entender como é que é um pouco complicado, né? Certeza. Mas A graças primeira a guerra foi Deus essa. é verdade. Então tivemos esses contratempos iniciais, mas a missão, graças a Deus, ela foi cumprida com êxito, né? E tanto é que eu passei lá, fui por um período de 6 meses, fui convidado a permanecer na missão por mais 6 meses, permaneci por mais 6 meses, né? E durante a nossa se eu não me falha a memória, a nossa segunda parte da missão, nós tivemos um momento mais complicado da missão, né? E foi aonde nós sofremos, né? Nós tivemos uma ida a Beirute, na capital, nós fomos todo com proteção, com Force Protect, fazendo nossa segurança, mas nós fomos no soft car, né? Esses carros normais que a gente anda aí, né? Como tem a Kombi na Marinha, Sim, tem sim. a gente sai e vai. Nós não fomos em carro blindado, né? E fomos buscar aquele jornalista esportivo, Regis Reising. Tem até uma reportagem muito bacana sobre o Líbano nessa época. E na nossa volta, né, a gente voltando para Nacura, que a gente foi até a capital em Beirute, no aeroporto, buscar essa comitiva. Na volta, nós sofremos, né, ou o comboio da frente, melhor dizendo, sofreu um atentado à bomba a cerca de 100 metros do nosso comboio. Né, foi bem numa curva lá em Sidon, né, onde eles estavam com carro blindado, né, um comboio francês, e as torretas foram espalhadas para o alto, né? O militar ficou com sérios danos de visão, de problemas físicos e tal. E se essa bomba pega em nós, se ela fosse detonada no nosso É, o carro, carro não era blindado. nosso carro não era blindado, era um soft car, como eu acabei de falar, né? Então, são coisas assim que a gente só vê dentro de um cenário ou de guerra ou num cenário de manutenção da paz, né? Sim. Então, foi um momento assim bem difícil para a gente, e mesmo porque o protocolo não permite que você dá apoio de socorro, né? A gente tem que continuar com a nossa viagem, e aí sim vem o apoio que já é todo pré-estabelecido, porque tem Como é. casos quando você para, às vezes tem outra bomba que vai atingir o comboio de trás e tal. Então foi um momento assim muito tenso na minha carreira, mas graças a Deus tudo correu bem e a missão foi um sucesso, né? Depois desse período nós fomos para a capital, em Beirute, né, onde nós recebemos lá a fragata União, e aí a vida ficou um pouquinho melhor, porque a capital já era, né, mais ao sul, isso. Então, o conflito maior era na fronteira com Israel. Na verdade, ao sul não, ao norte, desculpa. Sim, O sim. sul é onde eu estava, tá? Então, assim, e no meio da guerra, no meio da dificuldade, eu fui, como terceiro sargento, eu fui agraciado pela medalha Mérito Tamandaré, lá na situação, uma situação diferente. Então, para muita gente, né, é diferente você ver um terceiro sargento recebendo a Ordem do Mérito Tamandaré, né, ou a Mérito Tamandaré, na verdade,
e como terceiro sargento. E para mim foi um orgulho muito grande porque as condições em que eu recebi foi uma condição de realmente diferente do que a gente tem costume de ver, né? Como você acha que a sua experiência militar ajudou a moldar o que você é hoje? Ajudou a moldar o caráter, tudo, né? Bem, a minha experiência militar, como ela moldou, né? Como você acha que moldou quem você é hoje? Não. Na verdade, né, eu fui meio um pouco extenso nessa questão do Líbano, porque é uma missão que realmente é diferente, né? Principalmente a Peculiar. primeira. Mas vou só concluir, né, rapidamente aqui e vou para essa resposta. Eu tive a oportunidade também, tá, de trabalhar nesse meio termo com Laura aí no navio Hospital, né, na 10. Trabalhei também no navio Escola Brasil por 2 vezes. Eu fiz o navio Escola Brasil 2017 e 2018 e encerrei a minha carreira aqui nos Estados Unidos, praticamente, em 2 anos aqui na Rede Naval Interamericana de Telecomunicações, que fica na base naval de Mayporto, né? Então, como que a Marinha me moldou? Eu falei para vocês que eu cheguei na Força com 17 anos de idade, né? Eu não podia dar nem serviço armado, porque Pois eu era é. de menor naquela época. E eu acredito que a disciplina que a força tem, a disciplina, basicamente, ela faz com que você olhe para tudo com diferença. Então, quando você tem disciplina, respeito aos seus superiores e aos seus pares, algo tremendo acontece na sua vida. E eu aprendi muito cedo, com 17 anos, a aprender a ter disciplina, né? O respeito, eu creio que foi uma continuidade daquilo que meus pais me ensinaram. Então, o respeito à autoridade e o respeito à paridade, aos seus amigos de fardas, isso faz com que a sua vida futuramente ela fica muito mais tranquila. Então, eu creio que através da disciplina, através do respeito, através também dos cursos profissionalizantes, né? Porque Bom a gente é também. moldado através da nossa profissão também. Então, através desses 3 itens, basicamente, eu creio que ela fez com que hoje eu visse as coisas de uma maneira diferente. E por se passando por diversos setores dentro da Marinha, eu costumo dizer que a Marinha é uma cidade, né? Onde tem tudo. Tudo que você precisa, a Marinha tem, né? Se precisa de hospital, tem. Se precisa de administração, tem. Se precisa de serviços gerais, tem tudo, sem exceção. Então, eu creio que a gente, ao longo de 30, eu passei 31 anos e 4 meses na Força, ao longo de 31 anos, a gente passou por diversas situações que a gente foi abrindo o nosso horizonte. Então, a Uhum. gente teve a oportunidade de ver algo diferente que talvez se você tivesse aqui fora, numa instituição, você viveria apenas isso muito tempo. E a cada 2 anos a gente vê coisas diferentes, né? Então, eu creio que essa diversidade, acho que a Pode ser, palavra é. é essa, né? Isso mesmo. Essa diversidade de atividades, de você poder estar, faz com que ela te prepare um pouco mais para viver uma vida que para muitos é difícil, mas no final eu vou dar uma dica, vocês vão Pode ver ir. que é super de boa, você tá ativo depois da reserva. É importante. Mas então eu creio que a partir Beleza. dessas questões a gente é moldado aí pela Marinha do Brasil, né? Muito bem. Show, Faria. Fala pra gente como foi a transição da vida militar para a reserva. Fala pra gente. Essa fase de transição minha é um pouco particular, né? Não acontece com muita gente. Primeiro que eu vivi os 2 últimos anos da minha carreira aqui nos Estados Unidos na US Navy, né? Na rede naval interamericana. Então, eu saí desse projeto, que eu acho muito importante que as pessoas que estão preparando participem no Brasil, Bom, de você ouvir aquelas palestras, parece coisa simples, sabe? Mas é tão fundamental você abrir essa mente para as coisas que possam acontecer. Então, eu não participei das reuniões. E a minha vida foi basicamente aqui. E quando eu percebi que a minha vida ficaria aqui nos Estados Unidos, né, a gente decidiu a permanecer aqui nos Estados Unidos, eu comecei a ver algo diferente para ser feito, né? Eu comecei a trabalhar mais os network, né? E é importante. é uma coisa que é muito importante na nossa vida, né? Então, eu acredito que essa transição
ela, no meu caso, é um pouco diferente, mas que é necessária. É muito difícil? É muito difícil, porque uma das coisas que a gente mais sente é você sair do conforto do que você já sabe fazer, do reconhecimento que você já tem, porque, irmãos, como eu falo para você, a gente tem 30 anos de serviço, 25 anos de serviço, 28 anos de serviço. Então você já tem um reconhecimento pela carreira que você tem na Marinha, né? E a transição, ela vai te tirar um pouco, às vezes, esse glamour, né? Você, por exemplo, eu estava aqui na US Navy, né? E o pessoal me chamava de Master Chief, né? E a gente já chegou num nível que é o nível mais alto dentro da Marinha Americana também, né? Que é a Olha só. equiparação do praça. E você trabalha os seus 2 últimos anos de uma maneira assim muito intensa e de supervisão. E quando você vai para a reserva, você tem que entender o quê? Olha, a Marinha Passou. ficou, agora Passou. sou eu, né? E realmente, assim, 3 meses os 2 primeiros meses eu estava bem tranquilo, né? Eu falei, eu vou descansar, eu vou ver algo que eu possa fazer, né? Mas com 3 meses depois, eu falei, acabou. Agora é hora de encarar a nossa reserva e, como o nome diz, né, sem sequelas, né? Sequência, é essa aí mesmo. Entendeu? Aproveitou a oportunidade também, né? A gente tem que estar esperto para as oportunidades, né? Não Verdade. pode, né? Não, tem que estar ligado na oportunidade que às vezes a gente não sabe, então tem que agarrar a oportunidade, né? E nessa transição, assim, quais foram os desafios que tu encontrou aí? O que foi mais Bem, difícil? Caramba, o que eu vou fazer? Se eu faço isso agora, vou esperar mais um pouquinho. Como é que foi? então, né, qual foi o desafio? O primeiro desafio meu da transição foi uma decisão muito difícil, né? Primeiro que eu estou saindo da Marinha e a gente tá mudando de país, né? Então, Sim, assim, foi uma decisão muito difícil. Mas depois que você foca, que você decide, as coisas dão uma clareada, né? sim, com Então, certeza. quando a gente decidiu, né, foi uma decisão coletiva, familiar, e algumas coisas a gente tem que colocar a carta na família, né? Você tem que explicar qual a sua condição, né? Como que eu Aham. tô. E a maior dificuldade para mim foi descer o degrau, né? Aonde eu de supervisão, aonde eu era reconhecido, como eu falei há pouco, para uma situação de eu ter que buscar reconhecimento ainda, né? Porque, querendo ou não, a gente com 50 anos de idade, 48, 55, nós estamos no auge da nossa maturidade intelectual, né? Então você veio de uma formação, você foi crescendo, 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 e você chegou num nível dentro daquilo que você faz de excelência, né? Estou falando de todos nós, não estou falando de mim. E quando você muda de vida, você vai começar tudo de novo, né? E você tem que buscar o seu espaço. E isso é um desafio muito grande. Mas da onde começa o seu espaço? Você começa na preparação, da importância, né, da gente buscar o nosso espaço, né? Haja visto que a gente já está com a nossa maturidade dentro daquilo que a gente sempre fez. Então, essa é uma das questões também que a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas com um pouquinho de vontade, com um pouquinho de abertura no coração, um pouco de visão alargada, eu creio que a gente possa a buscar novos desempenhos, né, através da experiência que a Marinha nos deu, né? Tá bom? Então eu creio que é de suma importância que a gente esteja com a nossa mente aberta para esses novos desafios da reserva. Fala pra gente então, velho, o que mais te faz falta, do que mais você sente falta da vida nativa, da vida da farda. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito peculiar, porque a gente aprende que da vida a gente leva só os amigos, né? Entendeu? E as boas histórias, né? E como a Marinha é uma instituição sólida, ela sempre vai existir e na nossa cabeça tem que permanecer as histórias, né? Então, os amigos é fundamental, né? Eu tenho muita falta dos meus amigos, do coleguismo, da farda, né, das brincadeiras saudáveis, né? Então eu acredito que o que mais me deixa saudoso
esse relacionamento com meus amigos, né? E essa brincadeira, né? Que o militar é alegre, né? Pode estar chovendo, pode estar caindo neve, como diz o outro, chuva de canivete, que nós estamos sempre com um sorriso ali, com algo diferente, né? A gente consegue tirar proveito de qualquer circunstância. Então, essa amizade que a gente faz ao longo da carreira, né? Como eu falei com você agora há pouco, Tiagão, a gente conheço o Lauro desde de 2013, lá no navio Soares de Meireles, né? E mesmo que a gente não se fale muito, a gente, quando se encontra, é muito bacana, né? Seja por Verdade. vídeo, seja pessoalmente, mas sempre tem uma história para contar. Com certeza, as amizades é o que mais sinto falta na Marinha. Segundo, né, é a atividade fim, que eu sou apaixonado, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela minha profissão, sou apaixonado pela vida militar e sempre tive vontade de fazer tudo com muita dedicação e vontade, né? Então eu sinto falta também de poder contribuir um pouco mais com a maturidade que eu atingi nas Forças Armadas. Mas eu tenho que entender também que chegou o momento de decolar em novos ares, né? E aí, agora, diz pra gente aí, o que que tu faz para se manter ativo, estando na reserva, né? O que que é a sua vida após a farda? O que que tu faz? Pode contar Bem, pra gente um pouco, por favor? rapaz, é muita coisa, né? Graças a Deus eu eu me encontrei assim numa área que eu gosto muito, né? E como eu não sei se eu não comecei a falando, mas eu sou evangélico, sou cristão. Então, hoje eu tenho algumas atividades que eu exerço, principalmente dentro do ministério, né? Eu cuido do setor administrativo e financeiro da minha igreja aqui nos Estados Unidos, então eu cuido toda a parte que envolve o financeiro da igreja é comigo, né? Então, desde a parte de pagamento de pessoal, de gerência de recursos, eu faço essa parte aí também. E aqui a gente trabalha um pouco diferente do Brasil, né? A gente tem um sistema que a gente usa, que é o Kickbucks. Não sei se você aí já está usando também, mas é Não. um sistema de gerenciamento contábil, e eu gosto muito dessa área, né? Que eu sou, como falei com você lá atrás, eu fazia contabilidade, fui fiel de pagamento, e aqui agora eu sou fiel de pagamento também, Na sabe? igreja. Então, Serviu para alguma eu coisa, né? Já serviu? Já serviu serviu para pra alguma alguma coisa, coisa, com certeza. né? Então eu sou o administrador financeiro da minha igreja, né? Eu também lidero pequenos grupos de liturgia, né? Eu cuido hoje 17 pessoas estão debaixo da minha liderança e eu conduzo a palavra de Deus com eles, né? A gente está ali reunido toda semana e então dentro da vida da igreja eu sou bem ativo, faço também o seminário, eu faço um seminário pastoral, Eu já né? vi, eu já vi várias fotos aí dos pequenos grupos, né? Eu sempre acompanhei. Quando tu estava lá na outra, estava nativa ainda, eu sempre vi as fotos, né? Dos pequenos grupos. É interessante É, isso aí também. Uma eu forma cuido. de se socializar com as pessoas de lá, né? Também. Isso, então eu cuido dessa parte da igreja, né? E agora também, recentemente, a gente lançou um desafio aqui muito grande, né? Vindo a necessidade da comunidade aqui nos Estados Unidos, a comunidade brasileira especificamente, por falta de conhecimento, né? De muitos de não entenderem o sistema contábil americano, de não entenderem também como funciona a questão de investimentos aqui dentro dos Estados Unidos, nós lançamos uma marca que se chama Grow, né? Glow, que se Finance Breakthrough, né? Que é o ponto de convergência entre a gestão e o investimento. E a gente começou esse trabalho tem cerca de 3 meses atrás, a gente idealizou e nós colocamos em prática aí tem 15 dias atrás e foi um sucesso. Nós Bom, bacana. trouxemos aí dois homens renomados aqui nos Estados Unidos, tanto na área contábil quanto na área de geração, multiplicação e proteção de patrimônio. E então a gente lançou esse projeto, a gente está com esse projeto aí ativo, né? Eu tô gerenciando com mais 12 pessoas esse projeto. Foi algo que nasceu no meu coração, eu levei para o presbitério da igreja, a igreja autorizou, e hoje a gente lançou, na verdade, essa marca e foi um sucesso. O primeiro evento, nós já tivemos quase 100 pessoas participando do evento, foi algo tremendo, né? Aqui também quando a gente decidiu ficar aqui, você sabe muito bem que nós não temos condições, né? O dólar alto demais, né? E lá atrás, né? Quando a gente decidiu, a minha esposa ela também partiu para uma área aqui uma área de trabalho,
né? A minha esposa é enfermeira, né? Ela não exerce essa função ainda aqui nos Estados Unidos, Sim. mas ela partiu para essa área empresarial, né? Que ela gosta muito, ela gere muito bem. E eu tento dar um suporte dentro da medida do possível, dou suporte à, à empresa, né? Hoje nós temos aqui uma empresa que já tem um faturamento que já nos sustenta bem, Graças graças a a Deus. Deus. Então, nós estamos aqui com já 2 funcionários, mais eu também, né? São 5 funcionários no Então, total com da certeza, está empresa. trabalhando. É verdade. Então, eu me dediquei um pouco a. Eu trabalhei no operacional, na mão na massa nessa empresa, é uma empresa de limpeza, né? Eu trabalhei quando eu voltei da reserva, eu tive que trabalhar 1 ano e meio, né? Nesse setor. Como eu te falei, né? A gente tem que se adaptar às novas realidades. Eu trabalhei 1 ano e meio, né? Para poder alavancar o negócio. Sei. E quando eu falo para você, falei para vocês que nós temos que, às vezes, sair um pouco do nosso conforto. Nós chegamos num nível muito alto dentro da Marinha. Às vezes a Aham. gente não tem dimensão do que a gente representa para a força, e você começa uma nova carreira. E aí você tem que começar do operacional e crescendo, crescendo, até chegar de novo à maturidade aqui fora também. E com isso vieram os desafios também, sabe, Laura? A gente abriu uma empresa, a gente contrata pessoa, a gente cria, a gente cria oportunidade de trabalho, né? Você falou lá no início, né, sobre a grande dificuldade que é você gerar cliente, né? Você falou sobre curso digital, né? Marketing digital, tráfego pago, né? Uma coisa que você também está estudando. E eu Isso. também faço curso de tráfego pago hoje, né? Porque é muito custo você manter, né? Você pagar as pessoas para fazer isso para você, né? E nós estamos falando aqui num custo mensal aqui nos Estados Uhum. Unidos, só para divulgar trabalho de US$ 4.200, né? Então, tenho que aprender, tô no caminho Certeza. também, faço esse curso para poder aí diminuir esses custos. Então, nossa empresa também ganhou o prêmio de 2 vezes aqui na cidade de Jacksonville, que é um troféu que a gente ganha. 2021, eu ainda estava na Marinha, minha esposa Aham. startou esse negócio, ganhamos o prêmio 2021 e 2022 como a empresa mais recomendadas aqui em Jacksonville, no ramo, né? Então, foi algo assim muito, muito bacana. E eu trabalhei 1 ano e meio com mão na massa, né? Hoje, graças a Deus, eu estou mais nos bastidores, faço algo mais suave, mas um desafio grande para nós é você descer um pouco, Sim. encarar de frente e avançar com o tempo, né? Voltou a ser Então, marinheiro. oi? Voltou a ser marinheiro, a parte da parte Voltou a dele. ser marinheiro, né? Então, é algo que você precisa ter em mente que você vai estar iniciando uma nova fase da sua vida. Então, eu creio Essa que foi empresa, bem desafiador. essa empresa vocês contratam só brasileiro? Como é que funciona? Hoje, por opção nossa, nós optamos em trabalhar com pessoas que é do nosso convívio, principalmente dentro da igreja, né? Sim. Porque os trabalhos aqui é um pouco diferente aí do Brasil, né? Hoje você vai trabalhar dentro da casa de uma pessoa aqui dentro, onde não tem ninguém. Então, Ah, a gente entra com a nossa equipe, a gente faz o trabalho, a gente tem a chave, né? Tem o código da casa da pessoa, a gente tem o código dos office, que a gente também trabalha com escritório, né? Então você precisa de ter assim um resguardo, né? Então nós optamos, na verdade, em trabalhar com pessoas do nosso convívio e dar oportunidade também, né, para o pessoal que vem do Oportunidade. Brasil e poder avançar. Mas nós temos aqui também, né, muita pessoa que trabalha desse ramo, como pessoas da Guatemala, pessoas da, da Colômbia, do Equador, pessoas latinas, né? Como é que é? E é o ramo mais voltado para essas pessoas. Mas o nosso público-alvo de trabalho são os americanos, né? Eles que contratam o nosso serviço. Sei como é. Tá? Então, assim, a gente hoje está estabilizado, já temos 3 anos de empresa, né, Graças a Deus. avançando, e eu creio muito também, Lauro, nesse novo empreendimento que Deus colocou no meu coração para poder trabalhar com finanças, né? Eu gosto, é uma área que eu gosto muito, eu sou investidor também, sou investidor aí no Brasil, estou começando a ser investidor aqui nos Estados Unidos, né? E eu acho que é muito bacana. Eu Que creio bom. que é uma área também que mexe com nós, né? Eu Com acho que a certeza. gente tem que Parabéns. partir Parabéns. por essa área aí. Com certeza. Então, Faria, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou fazer algumas observações aqui, comentários a respeito do que você falou.
Você falou que utilizou, não precisa responder assim do que eu vou falar imediatamente, né? Você falou que utiliza muito aí o conhecimento de contabilidade e de liderança na igreja, na sua empresa e etc. Sobre Estados Unidos, sobre mentalidade, eu gostaria de fazer uma observação aqui. É um pouco, vamos dizer assim, pegar pesado, mas eu fico à vontade de falar sobre isso, mas não vou ser grosseiro nem nada. Nosso público de convivência na Marinha, por exemplo, é muito cético e crítico, para usar palavras formais aqui, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Você fala para mim aí que acessa ambientes alheios de outras pessoas com confiança, com resguardo. Nossos colegas, às vezes, não têm esse tipo de noção sobre respeitar o espaço do outro. Uhum. Guerra de marinha é válido? Sim, mas em algum momento você acaba invadindo, destratando, e esse exemplo que você deu aí é muito interessante, de acessar escritório, acessar casa de outras pessoas com a chave e manter a integridade do seu negócio sem problema, né? E voltando ao que eu falei, ponto que é assim, um pouco chato, ser cético demais, de ser crítico demais e às vezes não entender o que a pessoa está tentando, a mensagem que a pessoa está tentando passar, o trabalho que a pessoa está tentando desenvolver. Desculpa aí essa extensão, esse desabafo aqui, mas eu acho válido comentar isso. Então, agora a pergunta, você já falou que usa o conhecimento de contabilidade e falou também de liderança na igreja e na empresa. Baseado no que você já adiantou, tem como você, por exemplo, citar um momento que você estava lá trabalhando na contabilidade, seja da igreja, seja da empresa, ou exercendo sua liderança, e você pensou, pô, isso me fez lembrar tal momento na carreira em que eu tive que fazer um determinado cálculo, ou tive que liderar da forma X ou Y para a sua vida, pode citar também. Tá certo. Tá bom, né? Vamos lá. Primeiro, né, a questão, você fez um comentário aí que realmente não é só dos militares da Marinha, mas é um problema que é brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito, ele chega muito junto, ele abraça demais, ele não respeita um pouco muito o espaço dos outros, né? Mas não, a gente tem a experiência da Marinha, mas quando você convive aqui fora, você vai ver que é uma questão cultural do povo brasileiro a intrometer-se um pouco mais do que deveria. Ou seja, não respeitar o espaço que é do outro, né? Ou não compreender também, né? Então, os Estados Unidos particularmente é uma bela escola para isso, porque o povo americano, ele realmente você não tem entrada. E nós, por termos a nossa cultura voltada a isso, a gente pensa muito entre dar uma resposta direta para os nossos amigos. Ou seja, quando ele entra, você quer ser educado. Aqui nos Estados Unidos a pessoa é muito direta. Se você entrar em algo que não te pertence, ele vai te bloquear. Ele te bloqueou, você vai entender que você ultrapassou o Passou do espaço. limite. Eu acho que falta um pouco disso para nós brasileiros e também ah, dentro da força, né? Às vezes a gente não é franco o suficiente e nem direto o suficiente para mostrar que a pessoa ultrapassou o limite do espaço dele, né? Mas os Estados Unidos é uma bela escola para isso, né? Voltando à sua pergunta, o Tiago, o que que acontece? A liderança ela é desenvolvida nas Forças Armadas de um jeito muito forte, né? E graças a Deus por isso, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que eu tive de passar pela essa força. Então, em todos os momentos que eu lido aqui fora, tanto na igreja, quanto na questão do business, né, do negócio, ou até mesmo nesse novo network que a gente criou, a questão da liderança ela é muito presente, né? Então, nós não aceitamos nada que é diferente dos ideais, né? Então, nós conseguimos colocar para as pessoas de uma maneira correta o seu ponto de vista, né? Às vezes a gente está errado e a gente tem humildade também de entender e reconhecer. Essa é a função do líder, né? Então, a liderança ela é muito latente na vida do militar e aqui fora eu vejo isso todos os instantes. Quando eu deparo com algo
que precisa tomar uma decisão, que é o que a gente faz muito aí na Marinha, né? E lógico, me remete com certeza à minha vida militar, né? E eu só consegui desenvolver esse trabalho porque eu fui forjado em liderança, né? Eu tive o privilégio também de fazer os cursos pela Marinha de liderança, fiz também aqueles cursos de gestão, Tá né? certo. Às vezes a gente acha que é por ordem, mas eu falo para você, são cursos que abrem a mente da gente, então é um dos conselhos que eu também vou deixar para o final, quero falar, você tem que aproveitar tudo aquilo que a Marinha te dá. Curso não é penitência, não é ruim, é a melhor parte que você pode usufruir da instituição, é você se qualificar, é você estar pronto para quando sair você falar, opa, isso eu já vi, isso tal. Eu estava em Manaus na primeira vez, em 1996, e eu fui fazer um curso de gestão na Sony do Brasil. Ninguém queria fazer, vocês acreditam nisso? Ninguém, ninguém. O curso era de graça na Sony, uma das maiores empresas do mundo, e acabou que foi um boyzinho, né? Como dizem lá, vai você. E eu tive que fazer um curso e que esse curso abriu a minha mente aí para que hoje eu possa tomar algumas decisões que talvez se eu não tivesse essas qualificações que a Marinha me deu, eu poderia penar um pouquinho mais. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, quanto É mais verdade. conhecimento, melhor. É verdade. E na contabilidade, Tiago, quando eu faço a parte financeira, né, eu trouxe para dentro da minha igreja também a cultura dos três orçamentos, né? E muita gente chega com instituição, né? Vamos comprar isso de imediato, e eu sempre, né, aprendi assim na execução financeira. Eu sempre, calma aí, não é assim. Você viu mais um preço? Não, manda para mim três orçamentos, né? E aqui isso tudo me faz lembrar a minha passagem pela Marinha, né? Eu não aceito compra de nenhum equipamento, de nada que seja hoje para a igreja, que é onde eu exerço. Aqui para casa nem se fala, eu já faço mesmo, né? Mas eu não aceito nada que não tenha três orçamentos, eu não aceito nada que os orçamentos venham dizendo que é o mesmo produto, com as mesmas características, né? Nada genérico, se é a marca, eu não estou nem aí, ó, é marca Sony, é marca Sony, é marca sabão, né? Então, isso me faz lembrar, né? O meu pastor, ele foi fuzileiro naval também, e ele fala assim, cara, você é muito militar, velho. Você não teve jeito. Eu falei, são Não tirou a 31 paga. anos, né? Então, assim, essa parte fica muito presente em mim, a parte de controle de gastos, né? E ser rigoroso em aquisição de bens e material, né? E eu sigo a risca, né? Apesar de eu ter tudo eletrônico, aqui a gente faz tudo eletrônico, eu sigo as planilhas, eu sigo as cópias de fatura, né? Eu tenho fatura para evento, fatura de mês, como eu fazia a comprovação lá no CEMEI, junto ao imediato, eu faço tudo isso aqui. Quando o cara pegou a minha pasta, ele não acreditou, ele falou, meu Deus, eu falei, é assim mesmo, não esquenta cabiloba não, Assim entendeu? funciona. Assim funciona. Então, é muito presente o que eu fiz na Marinha e a forma como eu ajo aqui com meus negócios aqui também. Como eu disse, eu tive a vontade ao falar do assunto que eu toquei, né? Uhum. E eu acredito que ninguém é perfeito, eu não sou diferente. Esse momento aqui é aprendizado para mim. O Sem Sequelas na Reserva é aprendizado para Laura e para mim. Com certeza. E Alexandre Garcia, nos vídeos dele, o jornalista, né, fala o seguinte, eu vou parafrasear aqui, vou adaptar o que ele fala. Quem entendeu o que eu quis dizer e concorda, obrigado. Quem discorda e não gostou, pode dar o dislike também. Dê o seu like ou dê o seu dislike, sem problema. A questão é que é buscar sempre evoluir, é buscar sempre melhorar. E é isso que eu faço na minha vida, né? Se existem pessoas que não têm essa capacidade, paciência, mas a gente respeita e aprende a conviver. Valeu, Faria. Laura vai fazer a próxima pergunta aí. Baseado em tudo que a gente viu aqui hoje, né, tudo que a gente ouviu, e com toda a tua experiência, qual seria um conselho, assim, ou vários conselhos que tu pode dar para quem está na transição para a reserva? Aquele cara ali que já está faltando um pouquinho de tempo, que ainda, de repente não tem nem noção do que vai fazer quando estiver do outro lado, né? Quando tiver cruzar o portão pela última vez, o que ele, uma sugestão, um conceito pode dar para esse pessoal? Bem,
Eu sou um cara totalmente, Lauro, eu sou muito racional, né? Eu Sim. comecei a falando para você da contabilidade, mas é porque eu sou racional mesmo. Eu sou um cara que eu gosto muito de números, né? E isso eu trabalhei a minha vida inteira. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito centrado. E a primeira dica que eu quero dar para quem está se preparando para a reserva é esquecer os empréstimos pessoais, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para quem está indo para a reserva. Então, esquece empréstimo. Isso aí é uma enganação que colocaram na nossa vida. Não resolve vida de ninguém. Não. Ah, que o juro é baixo. Não. Negocia do outro lado e não fica descapitalizado. Quando você tira dinheiro do seu contra-cheque, você está descapitalizando. Quando você descapitaliza, você não tem poder de compra. Você não consegue nem chegar na padaria e comprar mais nada. Então, o primeiro passo que eu dou, que eu oriento aqueles que estão se preparando para ir para a reserva, é não vai para a reserva devendo. Esquece empréstimo. Empréstimo só serve para te descapitalizar. Determinado momento eu já peguei. E eu te confesso que eu sofri para pagar. Depois disso, Imagino. nunca mais eu quis. Então, a primeira dica que eu dou, 5 anos antes de você ir para a reserva, porque você não vai ter mais férias, você não vai ter mais. Aquela viagemzinha com o navio dava o soco e você pegava R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 800 que seja, mas você não vai ter mais isso. Então, não vá para a reserva com dívidas. Se você for com dívida, quando você receber o soldão, vai lá e paga esse negócio. Parece que é ruim, mas na minha opinião, tá, o Thiago, é a melhor coisa que você tem que fazer, tá bom? Então, da primeira coisa que eu oriento você é a não ter dívidas. Caveira zero. Sai do caveira. Caveira não dá vida, não, tá bom? Verdade. E segundo, é se preparar, né? O Lauro, eu tive a oportunidade de ver o Lauro mais o Thiago dando uma introdução sobre o Reserva Sem Sequela, e ele falou sobre cursos, né? Sobre você ter uma planilha de cursos, sobre você poder gastar menos do que você ganha, né? E eu sempre usei uma tabela muito forte, né? Hoje eu não preciso mais, graças a Deus, a gente já é estabelecido com isso, mas no início, quando eu comecei a preparar a minha vida financeira, eu usava. É justamente o que o Lauro falou, é você preparar você financeiramente. Planilha de custos, e eu costumo dizer que quem tem medo de fazer planilha de custo ou quem não consegue fazer é porque está totalmente enrolado. Então, vai até o final na planilha de custo e coloca tudo que você gasta. Então, na minha opinião, é muito fundamental que você vá. Vá preparado. Muita gente eu vejo falar, Laura, que quando você for para a reserva, você tem que descansar. Quando você for para a reserva, você procura um hobby, né, para você fazer, para o tempo passar. Você arruma pessoas para você conversar e tal. Eu quero falar o seguinte: você tem 50 anos de idade, você tem 53 anos de idade, você está na sua maturidade intelectual, você está pronto para o mercado, você tem conhecimento, você tem experiência, nós falamos sobre liderança aqui agora, Liderança. né? Você passou por diversos setores na Marinha do Brasil, então você tem uma gana de conhecimento muito grande para você desperdiçar apenas com uma aula de piano, uma aula de teclado. Não que isso seja errado. Eu jogo tênis todos os dias, né? Às 6h45 da manhã, eu jogo 1h30 de tênis, é um esporte que eu gosto. Então, eu faço a minha parte do esporte às 6h e pouca da manhã, quando dá. Quando não dá, eu durmo um pouquinho até mais tarde, questão de chuva, ou os parceiros não podem ir por causa do trabalho e tal. Então, entra o hobby, mas você está pronto para o mercado de trabalho. A sua cabeça não aceita você na reserva, você ter apenas uma obrigação de buscar filho na escola, você não tem apenas ou tocar um teclado, um piano, um violão. Você tem que ser empreendedor, você tem capacidade para isso, você tem que investir na sua mente. A mente não pode ficar parada, né? Então, Verdade. o meu conselho para você é que você, faltando 5 anos para sua reserva, defina o que você gosta. Se você gosta da área financeira, estuda finanças. Se você gosta da área do direito ou da área do magistério, se dedica a algo que você goste. Porque quando você trabalha no que gosta, né, o que que acontece? Você Não tira trabalho. férias, né? Você tira Você férias está sempre trabalhando. em frente. E não é verdade? Então é uma fase que a gente tem, que a gente já tá na reserva, a gente já cumpriu a maior parte da nossa vida, principalmente garantir nosso sustento, e hoje você pode fazer o que você gosta. Então, do meu conselho é você
dedicar tempo naquilo que você gosta, né? Se você agora, tem gente que não vai querer, né? Tem gente que gosta mesmo é de ficar em casa. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá É, bom? o que acontece? A gente já ouviu também relatos dessas pessoas que ficam em casa, querem descansar, chega um momento que elas cansam de não fazerem nada. E aí que elas já se perderam no tempo, né? Porque não tem o que fazer, não tem atividade. Eu quando eu fiquei 3 meses em casa, né? Hoje eu estou até um pouco mais trabalhando menos um pouco, né? Mas quando eu fiquei 3 meses em casa, eu senti falta de rotina, né? Por que a falta de rotina? A falta de rotina é o que te sustenta, né? O que sustenta a sua mente, né? A sua vida do dia a dia. Quando você não tem notícia, rotina, você não tem motivo de levantar, você não tem motivo de mais nada. Você pode fazer qualquer coisa a qualquer horário. Então, mesmo se você não queira botar sua mente brilhante para trabalhar, para ganhar, para impulsionar a sua vida empresarial, eu acho que todos nós somos empreendedores, entendeu? Não tem para onde. Que você faça uma vida de ter horário para as coisas. A falta de horário, ela te deixa mal. Então, que você vai fazer um curso, né? Eu faço o curso pastoral, por exemplo, eu faço de manhã. Eu tenho aqui no meu caderno, ó, esse aqui é um caderno, aqui. Agora, Então, lá deu para ver o Grow. entendeu? Então, esse é o meu projeto. E no início do meu caderno, ele está anotado aqui todos os dias. Eu tenho anotado aqui, orar todos os dias pela minha família, pelos sonhos, Importante. pela célula, pela igreja, estudar 2 capítulos da Bíblia, 2 palavras do curso pastoral por dia, estudar sobre tráfego pago, aprender sobre propaganda e marketing. Isso tudo aqui, estudar inglês 30 minutos por dia. Então, eu tenho definido na minha cartilha o meu dia. Quando eu defino o meu dia, os meus objetivos, eu creio que se eu chegar aqui, olha, eu vou levar, opa, não fiz isso ainda. Então eu estou estabelecendo uma rotina. É fundamental que a gente tenha sonhos e objetivos, sabe? Quando você não sonha e não tem objetivo na vida, sua vida estagna. Então, o meu conselho, irmão, é que a sua vida não possa parar. Você sempre olhar para frente e lembre-se, nós somos capacitados pela nossa história de vida a, a encarar qualquer desafio pela frente. A gente já encarou desafio muito mais difícil do que a É, vida aqui fora, né? verdade. Então, veterano, sem sequelas na reserva, um bate-papo muito agradável e produtivo com Faria, que está em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos. Empreendedor, contador, líder na comunidade, na igreja, um cara que realmente está fazendo a diferença. Foi para a reserva lá nos Estados Unidos, pelo que demonstrou aqui, está muito satisfeito e, graças a Deus, se mantém ativo estando na reserva. Faria, muito obrigado. Como eu já disse, foi muito bom, foi muito agradável. Parabéns pela sua nova realidade. Um grande abraço. Eu acredito que vai ser inspiração para os veteranos que estão nos assistindo e para aqueles que estão prestes a passar para a reserva, que tenham aproveitado seus conselhos e sua experiência. Um grande abraço, Faria. Forte abraço aí, fica com Deus, tá? E sucesso aí nesse projeto de vocês. Eu creio que vocês vão ajudar a muita gente a abrir os seus horizontes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um forte abraço, fica com Deus. Valeu, Faria. Muito obrigado, cara, pelos ensinamentos. Com certeza que quem aprendeu mais fomos nós, Thiago e eu, né? A gente também está nessa preparação para a reserva, então, daí a nossa intenção de fazer o projeto, de ajudar outras pessoas, mas também, claro, a gente já preparar a nossa vida após a farda, né? Então, a gente só tem a agradecer pelos ensinamentos e aos veteranos que estão acompanhando, que eles possam acompanhar não só o vídeo do Faria, mas outros vídeos que nós temos aí de vários exemplos. Claro, se inscrever no canal, e também compartilhar para aqueles amigos que estão precisando, né? Nós sabemos que tem vários casos de pessoas que precisam de uma orientação, de uma direção. Por exemplo, essa dica de produtividade, mas ajuda muito no dia a dia de quem não sabe o que vai fazer, tá bom? Então, eu tenho que agradecer o Faria, veterano, se liga na gente aí, acompanha a gente aí. Um abraço. Um abraço. Grande abraço.